Eu sou a Gisele Santos, eu sou nutricionista, sou uma das hosts do DeckCast e eu tenho como objetivo principal levar o nosso propósito para o maior número de pessoas possíveis. Sejam muito bem-vindos. Saúde, fitness, informação e muita resenha. Sou o Gui Weishaupt, treinador e um dos hosts do DeckCast. E eu sou o Rafa Sayag, empresário e também um dos hosts do DeckCast. A gente vai trazer para vocês valores, propósito e transformação em todas as áreas da sua vida. Vamos falar sobre envelhecimento saudável. Tenho certeza que esse é um assunto que deve chegar muito para você, né? A pergunta que não quer calar: eu consigo ter resultados depois dos 30 anos? Porque a mulherada acha que passou dos 30 anos, acabou a vida, né? É, Me dá um pouco de pavor quando vem essas perguntas, sabia? Porque eu tenho 37. Ah, caramba, tá tudo perdido Os mesmo. 30 são os novos 20. Não, são os novos 30 mesmo. Não tem essa de. Eu não quero ser uma menina de 20 anos. Eu quero ser uma mulher de 37 anos bem, uma mulher de 40 anos bem. E a gente quer mostrar que isso é possível, né? assim, uma coisa que assusta muito as pessoas é o envelhecimento. Mas por quê? Porque se eu te perguntar, Gi, o que você acha que é envelhecimento? O que é envelhecimento para você? É, a gente já imagina uma pessoa que não consegue fazer nada direito, né? Que vai ficar o dia inteiro sentado, que... Exato, só que o envelhecimento é sinal que a gente está vivendo. É. Agora, o que é o envelhecimento saudável é o como eu estou vivendo. Entende? Então, hoje as ciências da longevidade, elas vêm. O que elas vêm trazendo para a gente? Para começar, as nossas pirâmides etárias, elas estão modificando muito. A gente já tem uma pirâmide etária totalmente invertida na Europa há muitos anos, tanto que vocês sabem que tem alguns países que têm incentivo à natalidade, inclusive, alguns países da Europa têm incentivo à A conta já não natalidade. tá fechando mais lá, né? Exatamente. E um dado, tá? Nós do Brasil, daqui 10 anos, a nossa pirâmide etária vai mudar totalmente. Daqui 10 anos, a população acima de 50 anos de idade será o dobro da população abaixo de 25. Daqui a 10 anos? Exato. A gente vai estar nessa Vai estar turma nessa aí já quase, hein? turminha. Quem irá trabalhar para pagar a nossa aposentadoria, não sei. E o Guilherme, a gente precisa fazer um filho. Mas o que acontece? E hoje as pessoas, nós hoje temos muito mais acesso do que os nossos pais tiveram e eles tiveram mais acesso do que os nossos avós. Porque hoje, se você analisar há um tempo atrás, sua avó, sua tia-avó com 45 anos, você não via ela com a possibilidade de autonomia que hoje uma mulher de 45 anos, um homem de 45, 50 anos tem. Então, o que é o envelhecimento? É um processo natural. E as ciências da longevidade, ela não está aqui para fazer você voltar a ser um garotinho de 18 anos. Ela está aqui para mostrar para você assim, Guilherme, você com 70 anos, se você quiser, se você cuidar de você desde agora, com o seu ritmo de trabalho, com a sua vida em treino, sua alimentação, o seu sono, a forma com a qual você lida com a sua vida hoje, você pode chegar com 75 anos totalmente com autonomia, massa muscular, sem ter osteoporose, sem estar dependendo de ninguém, podendo ir no banco, negociar, abrir uma empresa, estudar, como a gente está vendo muito isso acontecer hoje. Eu esqueci o nome dele, mas eu, inclusive, compartilhei. Um senhor de 78 anos, nos Estados Unidos, ele é calistênico, ele tem um estúdiozinho na casa dele, que ele treina todos os dias vendo o sol nascer. Um senhor de 78 anos com uma massa muscular extremamente exuberante, madura, para um homem de 78 anos, mas ele faz elevação lateral, ele Faz Não, tudo. faz eu todos vejo os isso, movimentos. eu acho incrível, porque eu perdi meus avós, né? Eu não tenho mais meus avós, né? E Também não. nem paterno, nem materno. E os meus avós maternos, ambos eram sedentários, nunca praticaram atividade física, nem nada disso. A minha avó faleceu na casa dos 60 abaixo, meu avô na casa dos 50 ali, 55. Então, assim, a gente tava lá no TCB, né? A gente vê no games, hoje a galera com essa idade
fazendo. Tem categoria pô, 50 anos. pendurado na 55, argola. Você vê 55 o. mais. Pô, você vê o Léo aqui do Brasil classificando pro Games. O cara é maior que eu, o shape tá Tá incrível. sinistro. E isso é uma colheita, sabe? O que muitas vezes as pessoas não entendem é que o envelhecimento, ele é um processo natural de colheita nossa. É uma certeza É que uma nós temos, certeza né? que nós temos. E assim, feliz de nós que envelhecermos. A expectativa de vida hoje do brasileiro está em torno de 85, 88 anos, com previsão para a gente chegar até 98. Então, daqui a alguns anos. E aí a mulherada aí com 40 anos achando que a vida acabou, né? Sendo que Exato. elas têm mais 40 pela Mas frente. isso também é Tá uma maluco. coisa, isso também é uma coisa muito cultural. Por quê? Porque se a gente for olhar, isso, não estou levantando bandeira e nada disso, mas isso pela própria forma com a qual nossa sociedade foi constituída, a mulher, quando ela entrava na menopausa, a Já mulher era acabada. A mulher não serve para nada. Para que essa mulher aí? Tem que arrumar uma mais nova. E isso infelizmente, Cultural, né? é cultural. É. Só que o que acontece? Hoje, a gente tem estudos, a gente tem publicações, a gente tem uma gama de comprovações de que como essa fase na vida da maioria das pessoas pode ser uma das melhores fases da vida dela. Por exemplo, tem um estudo muito lindo que fala que a vida de uma psicóloga, que a vida da mulher e do homem geralmente começa após os 50. Por quê? Filhos criados, vida financeira estabilizada, com propriedades, filhos que já formaram, que já estão seguindo a vida deles. Então, assim, aquela preocupação de botei filho no mundo, o que eu tinha que fazer pela sociedade, o que eu tinha que construir, porque nós somos dessa geração de a gente precisa trabalhar, que a gente precisa juntar, a gente precisa ter as coisas, a gente precisa ter um carro, a gente precisa ter uma casa, a gente tem que ter dinheiro guardado, a gente tem que ter CNPJ, a gente tem que ter um monte de coisa. E com o passar do tempo, com o envelhecimento, graças a Deus, vem uma danadinha muito preciosa, que é para saúde mental, emocional e física, que é a sabedoria. Então, com certeza, vocês já ouviram muito falar essa frase. Ah, se eu tivesse a cabeça de hoje, nos meus 18, 20 anos. E nunca vai ter, né? E nunca vai ter. Porque tem Que a coisas que a gente experiência só aprende com a vem com experiência. o tempo passando, né? Exatamente. Mas você sabe que você falou uma palavra aí que pra mim é a palavra que eu sempre quando eu penso em envelhecimento é o que eu quero carregar comigo, que é a autonomia. Exato. Então hoje, praticar uma atividade física, ter uma alimentação mais saudável, eu acho que eu já passei da fase da estética ser o foco principal e já foi. A estética já foi. Eu comecei a treinar única e exclusivamente por conta de estética. Ninguém com 17 anos está pensando Eu em acho que esse é o autonomia. objetivo inicial de todo mundo. De todo mundo. Todo mundo que começou muito novo não começou por saúde. Porque nós nem tínhamos isso na cabeça. Eu comecei porque eu Você tá com queria. a saúde, né, 100% nesse Exato, momento, até porque né? tá com uma saúde muito boa, você nem tá pensando nisso. Então eu comecei por estética. Mas depois de tanto tempo, é nisso que eu penso. Eu falo, cara, eu envelhecer não tem como fugir disso. Quanto tempo mais eu vou viver, eu não sei. Mas eu quero ter autonomia. Eu quero estar lá com os meus 80 anos, mas conseguir levantar de uma cadeira sozinha, conseguir levantar de uma cama sozinha, conseguir levantar de uma privada sozinha. Exato. Sabe assim? Coisa que hoje ninguém pensa. Mas essa hora vai Exato. chegar. Né? Você e- conseguir poder morar sozinha, eu e o Gui, sem a gente precisar de um filho cuidando da gente toda hora, sem precisar de uma Ou se alguém cuidadora. colocar você em alguma casa de repouso, porque você tá dando muito trabalho, que hoje você demanda algumas Exatamente. atenções que... Conseguir dirigir um carro, sabe? Assim, coisas que hoje parecem tão simples. Essa palavra eu acho que é o resumo, né? Quando a gente É fala a em autonomia. envelhecimento saudável, é você conseguir fazer as coisas, né? Eu tenho Sozinho. um paciente meu que é da Paraíba e eu acho essa analogia dele incrível. Eu falo isso muito para os meus pacientes acima de 50 anos, 40 anos. Ele fala assim, ele falou para mim assim, doutora, eu quero viver igual uma lâmpada de LED. Eu não quero viver igual uma vela. Que a vela, ela vai se consumindo, ela vai definhando. A lâmpada de LED, ela tem não sei quantas horas luz de duração, mas quando ela apaga assim, ó. Ela não esmorece. Então, eu quero brilhar o máximo de tempo possível que eu posso. E quando eu for embora, fiz a minha missão aqui Vive no 100% e vai embora. E uma das coisas legais que você falou, Gi, é que assim, quando a gente é novo, ninguém tá preocupado com colesterol, ninguém tá preocupado em colher um hemograma, ninguém tá preocupado em fazer dosagem hormonal, ninguém tá preocupado que... vou dizer por mim, gente, eu dava
plantão, um atrás do outro, à noite, final de semana, emendavam um no outro. Se eu fizer uma E coisa isso dessa é muito comum entre hoje... seus colegas aí, né? Exato. Se É. eu fizer uma coisa dessa hoje, é 3, 4, 5 dias podre. Eu não consigo. Não falar que eu não consigo, porque se a gente precisar na hora da necessidade, a gente faz. Mas a gente não está preocupado em ver número. É. Essa preocupação em número, ela veio depois da pandemia. Hoje é crescente dentro do consultório e eu fico muito feliz com isso e acho que isso é uma gama da maioria das pessoas que trabalham com isso, inclusive você também, da área da saúde, vê, é a preocupação hoje que não são todas, mas de 10 pessoas que antes era uma, hoje você tem de 10, 5, 4 pessoas. Não, eu tô aqui porque eu preciso me exercitar, eu quero saber como é que tá a minha saúde, eu quero dosar os meus níveis, é sempre assim, eu quero dosar meus níveis, quero saber como é que eu tô, quero saber se tem alguma coisa comigo. Por quê? Porque nunca, é muito estranho, mas a gente só dá valor na saúde, infelizmente, na iminência de doença. E a gente não precisa. E hoje, a proporção de pessoas que se ligaram que comorbidades. O que é comorbidade? É tudo aquilo, a pessoa mórbida é tudo aquilo que tira ela de uma qualidade de vida, é uma coisa morosa, é uma coisa que se arrasta, é uma coisa que é moroso mesmo, acho que esse significado. As comorbidades, elas foram as grandes portas-chaves da maioria das pessoas que partiram durante a pandemia. Sim. Morreu gente saudável, gente, morreu gente saudável. Mas foi um Morreu número pessoas, bem mas foi um menor, número né? bem menor. Não, a pandemia deixou Então, muito claro pra gente, né? exato. Que quem tem um estilo de vida mais saudável teve uma vantagem muito grande, né? Inclusive isso na turma da terceira idade, porque a maioria dos pacientes que adquiriram Covid, eu trabalhei na linha de frente quase 2 anos, então assim, eu tenho propriedade de causa de falar isso. Pacientes que se cuidavam, que tinham uma vida saudável, 60 anos de idade, que adquiriram Covid, não morreram. Então, hoje, quando você, por exemplo, se você me perguntar assim, Natália, quais são as suas referências hoje de mulheres? Te dou o nome, 3, sem nem pestanejar. Solange Frazão. Solange Frazão, 62 anos, perfeita, treina desde os 14 anos de idade. Esbanja a saúde, né? Maravilhosa. Esbanja a saúde. E é uma mulher que a gente acompanha, assim, quando ninguém nem falava de... Eu lembro dela, deu menina, naqueles programas da tarde, ela fazendo aquelas ginásticas, eu era criança. Será que a Solange Frazão não topa vir aqui trocar uma ideia com a gente? Não, Vamos chamar ela. vou deixar para o aqui esse Papo das pedido Mulheres. pra ela. De repente... Jennifer Lopes, que também foi outra maravilhosa. Se vocês nunca assistiram, assistam o documentário da Jennifer Lopes, porque é incrível como ela fala de saúde, do exercício físico. Ela tá com quantos anos, será? 50. Mais de 52. 50. 52 anos. J-Lo. E é incrível como ela fala do impacto positivo da dança, da musculação na vida dela. Então, se você vai assistir, você vai ver uma mulher de 52 anos fazendo danças e piruetas Não, é surreal. e ela, a rotina, acordar cedo, musculação. É a primeira coisa que ela faz. Isso que você está falando é uma barreira. No manual da CrossFit, do Level 1, uma das que eles indicam como indicativo de fitness, né, de performance para eles, eles colocam a doença, aí eles colocam o bem-estar e eles colocam, né, o atleta. Exato. Então ele fala assim, se você tá do lado do atleta, você tem uma barreira a mais, porque se você ficar mal, você ainda volta pro bem-estar. Porque você tá tão bem condicionado que você tem uma barreira de proteção para a doença, que tá lá do outro lado. Quando você tá no bem-estar, pô, tô saudável, tal, mas meus índices não estão tão bons, como por exemplo uma pressão arterial, glicemia, tudo insulina. muito bem controlado. Então assim, eu tô bem, mas não tô tão bem, tô só no bem-estar. Para você pular para a doença, né, a barreira é um pouco menor. Isso no manual da CrossFit eu achei muito interessante quando eu li pela primeira vez, que tinha muito sentido. E é isso que vocês estão falando. Quando eu vejo vocês, até eu não lembro quem falou para você, que falou, pô, você é uma mulher forte. Então, assim, você tá muito protegida, né? Eu não lembro quem a gente falou isso. Falou, eu olho pra você, ó, é músculo puro. Então, você vê que quando você fala de autonomia, a força é um dos principais aspectos para quando você vê um idoso que tá todo encurvado, você já vê que tá faltando força para ele, né? Eu acho que o seu corpo, ele chega antes, né?
de Seu qualquer corpo- outra coisa. O seu corpo, ele te representa. É Você- óbvio, o seu ele te corpo, ele é a sua representa. história. É, Se a pessoa ela já consegue ter uma Leitura, desenhar, né? fazer uma leitura antes mesmo de você falar um oi. Óbvio que a gente sabe que muitas vezes esse corpo ele pode não estar sendo construído de uma forma saudável, mas que Lógico. vai já existir uma leitura ali, vai.